Fala, jogador, beleza? Você não me conhece, eu me chamo Ronilson e esse é o canal Mestre das Tips. Estou trazendo aqui palpites e análises para nosso domingão, dia 14 de dezembro de 2025. Basicamente, chegamos na metade do mês, um mês que está sendo interessante. A gente vai ter uma grade com muitos e muitos jogos, grade bem maior do que a do domingo. Tem semifinal de Copa do Brasil, tem Bélgica, tem República Tcheca, tem Ligue 1, Bundesliga italiano, campeonato holandês, campeonato português, espanhol e Premier League. Tudo isso a gente vai estar trabalhando neste domingão. E para começar lá na Bélgica, às 9h30 da manhã, teremos a equipe do Ghent que vai receber a equipe do Antwerpa. Olhando aqui a classificação, a equipe do Ghent tem 17 jogos com 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, sofreu 25 gols e marcou 25. A equipe do Antwerpa marcou 18 gols e sofreu 18, venceu 5 jogos, empatou 5 e perdeu 7, mais um gol e meio nessa partida, pagando 1,25 é o que a gente vai estar trabalhando. Seguindo aqui, ainda na Bélgica, teremos a equipe do Dender, que vai receber a equipe do Bruges. Olhando aqui a classificação, o Bruges está em terceiro lugar, com 17 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Marcou 24 gols, sofreu 17. A equipe do Dender, Lanterna, venceu somente 2 jogos, empatou 6 e perdeu 9. Para essa partida, a gente vai estar pegando um empate anula a favor da equipe do Bruges. Quem quiser pegar até mesmo essa vitória da equipe do Bruges pagando 1,60, dá para trabalhar tranquilamente. O Bruges muito favorito fora de casa, mas tem tudo ainda para vencer essa parte. Seguindo aqui ainda na Bélgica, teremos Charleroi recebendo a equipe do Union Saint-Gilloise. Olhando a classificação, Saint-Gilloise 17 jogos com 11 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas. Enquanto isso, a equipe do Charleroi tem 17 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, marcou 18 gols, sofreu 22. Se fosse na casa do Santa de Loasa, a gente ia pegar essa vitória seca, mas jogando fora de casa, a gente vai estar pegando somente esse 1,5 gol. A equipe do Santa de Loasa cumpriu essa linha aqui em 8 das últimas 10 partidas, marcou um gol mais em 9 das últimas 10 partidas. O empate anula também é uma boa opção para este confronto. A equipe do Genk joga às 15h15, 3h15 da tarde aqui para você brasileiro. Teremos o Genk com 21 gols marcados, 23 gols sofridos, tem 23 pontos, está na oitava posição. Se vencer, chega a 26 pontos e pode ir para a sexta posição, né? Já que a equipe do Saint-Lié já jogou, Standard Liège já jogou e não consegue mais ultrapassar. Então a equipe do Genk, dependendo do que vai acontecer na partida do Genk, pode assumir essa sexta posição. 1,5 gol aqui a gente não vai ter odd. Empate anula pagando 83 é o que a gente vai trabalhar. Se quiser ir na vitória seca aqui, Genk, Genk é favorito a vencer esse confronto. Eu vou deixar aqui a Copa do Brasil por último, porque vocês sabem, né? Geralmente eu deixo os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, jogos de Copa do Brasil, sempre eu deixo por último para a gente dar aquela análise mais detalhada. Indo para a Croácia, teremos o Slaven Belupo recebendo a equipe do Dinamo Zagreb. Cara, eu não sei o que é que eu não consigo puxar o histórico do Dinamo Zagreb. Aqui nunca consigo. Mas eu vou pegar direto aqui do nosso aplicativo, que a gente já vai com a informação em primeira mão, completinho. Dinamo Zagreb hoje é líder com 32 pontos. O Slavan Belupo tem 25 pontos. O, o Radnuk Split está jogando. Se o Radnuk vencer, ele ultrapassa a equipe do Dinamo, chegando a 34 pontos. Então, dependendo do resultado dessa partida aqui, do Hadouken, a equipe do Dinamo pode entrar aí em segundo lugar já para jogar para recuperar a liderança. Então, dependendo desse jogo aí, a gente pode ir bem mais forte na equipe do Dinamo Zagreb, que olhando aqui os últimos jogos, vem na sequência boa. Dos últimos 6 jogos venceu 3, empatou 2, perdeu 1 aqui pelo campeonato. O outro que ele perdeu foi pela Champions no meio de semana. Aliás, foi pela Europa League para a equipe do Betis. Para esse confronto, a gente vai estar buscando o mercado de gols, 1,5 gol pagando em 22. E a equipe do Slavia está aqui em terceiro lugar. Cara, olhando o confronto entre essas duas equipes aqui, geralmente sai ambas marcam. Então, se tu quiser pegar um ambas marcam aí, tem muito valor, pagando 1,73. Se fosse na casa do Dinamo, eu ia pegar essa vitória seca. Mas como é lá na casa do Slaven, pode ser que ele marque um golzinho desse nosso ambas marca
chegaria bem forte aí para esse confronto. Não consigo puxar a classificação, mas a gente tem a race aqui dos últimos jogos. Ó. A equipe do Slavia cumpriu a linha de 1,5 gol em 8 das últimas 10 partidas, não perdeu nos últimos 10. A equipe do Dinamo Zagreb cumpriu a linha de 1,5 gol em 9 das últimas 10 partidas, então essa linha de gols é muito boa, tanto a de 1,5 gol quanto a de ambas marcas. E é isso que a gente vai trabalhar lá na Croácia. Indo agora lá para a Tchequia, teremos a equipe do Vitória Pilsen recebendo a equipe do Dukla Praha, olhando a classificação. A equipe do Pilsen tem 18 jogos, com 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, marcou 33 gols e sofreu 26. Enquanto isso, a equipe do Dukla Praha tem 2 vitórias apenas, 8 empates e 8 derrotas. A gente vai estar buscando essa vitória da equipe do Vitória Pilsen, pagando 1,22. Às 14h30 teremos a equipe do Sparta Praga, que vai receber a equipe do Slovan Liberec. Olhando a classificação, Sparta Praga tem 37 pontos, a equipe do Slovan tem 30. Jogo na casa do Slava Praga, a gente vai estar buscando esse empate anula a favor da equipe do Sparta, pagando 1,22. Sparta Praga, eu falei Slavia, né? É Sparta Praga. A equipe do Slovan vem bem, viu, nos últimos jogos. Dá até pra gente estar pegando esse ambas marcam aqui também, pagando 1,80. Agora, pela Ligue 1 na França, teremos o Lyon recebendo a equipe do Le Havre. Lyon, futuro clube aí do Endrick, né? O Real Madrid fechou o empréstimo do Endrick com a equipe do Lyon. Tomara que o Endrick consiga atuar bem lá no Lyon, consiga minutagem. Para quem sabe, talvez pegar uma vaga para a Copa do Mundo. Gosto muito do Endrick. Entrou bem aí no meio de semana pela Champions. Fez mais do que o Gonçalo fez a partida inteira em 12 minutos. O Endrick fez, tá? Botou até a bola no travessão. Se você não viu o jogo, Endrick entrou bem na partida. O Lyon tem 15 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Marcou 21 gols, sofreu 16. 24 pontos. Se vencer, tenta se aproximar do Lyon. E não é ultrapassado mais por ninguém aqui, né? Já que ele vai vencer e vai pontuar. Joga em casa, para mim, é favorito para estar vencendo esse confronto. Se a gente for olhar os últimos jogos, o Le Havre não venceu em 8 das últimas 10 partidas. O Lyon jogando em casa favorito. A gente vai estar pegando essa vitória da equipe do Lyon, pagando 1,61. Se tu quiser trabalhar na odd de gols, 1,5 gol pagando 1,28 também é uma excelente opção. A equipe do Strasbourg vai receber a equipe do Lorient. Olhando aqui a classificação, o Strasbourg com 7 vitórias, um empate, 7 derrotas, 25 gols marcados, enquanto o Lorient marcou 19, sofreu 28, venceu 4, empatou 5 e perdeu 6 jogos, 1,5 gol nessa partida também, pagando 1,25. É o que a gente vai estar trabalhando aqui para esse confronto. Colocar aqui a partida. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, está tendo uma partida do Mundial de Clubes entre Flamengo e Pirâmides, né? Vou colocar aqui do ladinho, que se acontecer alguma coisa aqui enquanto eu estou gravando o vídeo, eu já passo em primeira mão para vocês, porque que a gente gosta de trabalhar nesse modelo. Às 13h15, ainda na Ligue 1 na França, teremos o Auxerre recebendo a equipe do Lille. Olhando a classificação, o Lille tem 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, enquanto o Auxerre venceu 3, empatou 3 e perdeu 9. Para esse confronto aqui, o Lille é muito favorito, mas se fosse em casa, eu iria nessa vitória seca da equipe do Lille. Como é fora de casa, a gente pode estar pegando esse empate anula a favor do Lille, pagando em 30, que é uma boa opção também. Agora, se tu acha que o Lille vence, dá para estar pegando essa vitória seca aí também. Para quem gosta de gols, 1,5 gol pagando em 28, dá para trabalhar tranquilamente nessa linha. Às 13h15 também teremos a equipe do Lens, né, como ele chama, Lens, recebendo a equipe do Nice. Olhando aqui a classificação, Lens hoje líder, depende do jogo do PSG aí para confirmar a liderança, né? O PSG joga já já às 15 horas, estou gravando esse jogo aqui às 14 horas. Caso o PSG vença, o PSG vai para a liderança, o Lens tem a chance de recuperar essa liderança jogando em casa contra essa equipe do Nice que está bem frágil essa temporada, tá? Perdeu aqui ó, os últimos 5 jogos. Aliás, perdeu os últimos 8 jogos. 5 é só o que aparece aqui para mim. Ele perdeu os últimos 8 jogos. E, cara, eu vou buscar essa vitória do Lance pagando 1,45. O Lance cumpre muito a linha de 1,5 gol, cumpriu em 8 das últimas 10 partidas. O Lance que venceu as últimas 5 partidas. Então, é muito favorito a estar vencendo esse confronto. A gente sabe que o futebol é imprevisível. Porém, o Lens aqui nas estatísticas torna-se favorito para esse confronto. Às 16h45 teremos Marseille recebendo a equipe do Mônaco, olhando a classificação. Marseille 15 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, enquanto o Mônaco venceu 7, empatou 2 e perdeu 6. Para esse confronto, gosto muito desse ambas marcam, pagando em 44. A linha de gols, 1,5 gol, óbvio que não teria odd, né? Fui só para conferir, porque o meu mercado para esse confronto
é esse de 2,5 pagando 1,50. Esse ambas marcam para mim aqui até melhor do que esse 2,5, viu? Indo agora para Bundesliga 1, teremos a equipe do Freiburg recebendo a equipe do Borussia Dortmund. A equipe do Freiburg com uma temporada razoavelmente bem, começou mal, agora não perdeu 8 das últimas 10 partidas. Olhando aqui a classificação, a equipe do Borussia Dortmund tem 28 pontos. Se vencer, pode ultrapassar o Leipzig, que perdeu na sexta-feira. O Borussia seria 31 pontos e o Leipzig permaneceria com 29 pontos. Enquanto isso, o Freiburg tem 16 pontos, está no meio desse bolo aqui, né? A diferença do primeiro time da zona para ele é de somente 4 pontos, então é importante que ele vença para sair dessa confusão. A gente vai ter linha de gols para essa partida de 1,5 gol, por incrível que pareça. E que eu gosto para esse confronto é esse 2,5 pagando 1,80. Às 13h30 teremos o Bayern de Munique recebendo a equipe do Mainz. Olhando aqui a classificação, para surpresa de muita gente, né? Sendo irônico aí, Bayern de Munique líder com 37 pontos, 8 pontos de vantagem aí para a equipe do Leipzig, 9 pontos de vantagem para a equipe do Dortmund. Se o Bayern de Munique vencer essa partida, ele dispara mais na liderança em relação ao Leipzig, que já jogou e perdeu, como eu já falei. E a gente vai estar buscando a vitória do Bayern de Munique no primeiro tempo. Bayern de Munique para vencer o primeiro tempo. Mais de 2,5 na partida também é uma boa opção para este confronto. Até 3,5, porque o Bayern de Munique é aquele rolo compressor que a gente conhece, né? Às 15h30 teremos o Werder Bremen recebendo a equipe do Stuttgart. Olhando aqui a classificação, Stuttgart tem 13 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 22 pontos. Se vencer, chega a 25. Pode estar entrando aqui nessa zona de classificação. Já teve os jogos aqui, mas eu não atualizei aqui ainda a tabela, né? Não vi como que terminou o jogo do Hoffenheim. O Frankfurt venceu, ou seja, o Frankfurt já ultrapassou o Stuttgart. O Berlim jogou ontem. E para esse confronto aqui, a gente vai ter uma linha de 1,5 gol pagando 17 e ambas marcam bem interessante pagando 1,44. Indo agora para a Série A italiana, ainda tem muito jogo para trabalhar, viu, galera? Vou até tentar falar aqui um pouco mais rápido, né, para a gente não perder tanto tempo. O Milan vai receber a equipe do Sassuolo. Olhando aqui a classificação, o Milan líder fazendo uma grande temporada, vem aí na sequência muito boa, não perdeu 9 das últimas 10 partidas. Inclusive, essa partida que ele perdeu foi por um jogo da Copa, ou seja, pela Liga, o Milan já não perde há 10 jogos. Vamos olhar aqui os últimos jogos do Milan na Liga. Ó, venceu o Torino, aí tinha vencido a Lazio aqui pelo italiano, aqui foi Copa, tá? Que ele perdeu para a Lazio. Ele venceu na Liga e perdeu no italiano. Aí ele venceu a Inter, empatou com o Parma, venceu a Roma, empatou com a Atalanta e com o Pisa, venceu a Fiorentina e empatou com a Juve. Então vem numa grande sequência aqui pro Milan. Pegou um 2-0 do Torino, rapidamente virou o jogo para 3-2 e a gente vai estar buscando essa vitória do Milan jogando em casa, pagando 1,42. Às 11 horas da manhã teremos o Udinese recebendo a equipe do Napoli. Olhando aqui a classificação, o Udinese está aqui com 18 pontos na 11ª posição e o Napoli, caso o Milan não vença, pode estar assumindo aí essa liderança. Joga fora de casa, é um jogo difícil, é claro, mas a gente vai estar trabalhando nessa linha de gols, 1,5 gol pagando 1,44. O Udinese cumpriu essa linha em 9 das últimas 10 partidas, a equipe do Napoli cumpre também bastante essa linha de gols. Às 14 horas teremos Genoa e Inter. Olhando a classificação, a Inter com 30 pontos também pode assumir a liderança em caso de vitória e tropeço da equipe do Napoli e da equipe do Milan. O campeonato italiano está bem legal de acompanhar essa temporada. Tem pelo menos não, as 4 equipes que estão no G4 estão duelando ponto a ponto por essa liderança. Está bem interessante. Se você não está acompanhando, é legal que você dê uma olhadinha, tá? A equipe da Inter pagando 1,30, nesse 1,5 gol dá para a gente estar trabalhando. Cumpre bastante essa linha, não cumpriu no último jogo, perdeu para a equipe do Liverpool por 1-0, mas no restante, nos últimos 8 jogos aí, cumpriu essa linha, 8 das últimas 10 partidas, e o Genoa cumpriu em 9 das últimas 10 partidas. Esse 1,5 gol pagando em 30 é o que a gente vai buscar para esse confronto. Por falar em confronto bom para gols, sendo até contraditório, porque a Juventus tem essa fama de não trabalhar com muitos gols, né? Mas essa temporada tá uma equipe bem aberta para trabalhar em gols, tal que está cumprindo muito essa linha. Ambas marcam, cumpriu em 7 das últimas 10 partidas, assim como a equipe do Bologna cumpriu nos últimos 5 jogos. A linha de margem de 1,5 gol, o Bologna cumpriu em 8 e a Juve cumpriu em 9 das últimas 10 partidas, e é o que a gente vai estar buscando, 1,5 gol pagando 1,40. Agora a gente vai ter
a equipe do Ajax recebendo a equipe do Feyenoord, o Ajax que vive um momento muito ruim, inclusive venceu o último jogo, né, na Champions, sua primeira vitória aí da equipe do Feyenoord, começou bem a temporada, passou por um momento bem complicado, agora parece que está se recuperando, venceu os últimos 3 jogos, mas no geral não vem fazendo uma boa campanha a equipe do Ajax, tal que está aqui com 25 pontos, 8 pontos atrás do Feyenoord, 14 pontos atrás do PSV. Empatou 5 jogos e perdeu 3, vem empatando bastante essa temporada na Champions League. Não tinha vencido ainda até o último jogo, mas vem num momento legal, vem num momento ok, vem se recuperando. É uma equipe que costuma estar marcando gols, marcou 3 gols ou mais nos últimos 2 jogos, ambas marcam sim 7. Não preciso nem falar do Feyenoord, já cumpre quase sempre aí a linha de ambas marcam, e é o que eu vou trabalhar para esse confronto, pagando 1,44. Ambas marcam 2,5 nessa partida, pagando em 48 também. É uma excelente alternativa. Às 15 horas teremos o Moreirense que vai receber a equipe do Benfica. Benfica que também venceu pela Champions, não tinha vencido ainda. Ah, não, tinha vencido o jogo do Ajax e agora venceu novamente, né? O Benfica tem 13 jogos, 8 vitórias, 5 empates aqui na liga, junto com o Porto, é as únicas duas equipes que estão invictas. Moreirense, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Mesmo fora de casa, a favorita está vencendo, 1,5 gol pagando 1,38. Vitória do Benfica pagando 1,38, 1,5 gol está pagando 1,25. Aqui na Liga eu vou trabalhar somente a partida do Alavés contra o Real Madrid, tá? Olhando aqui a classificação, o Real Madrid tá deixando o Barcelona abrir espaço. O Barcelona joga, eu acho que é já às 13h15, 3h30 da tarde. Ainda não começou a partida. E o Real Madrid vai contar aí, torcer por um tropeço do Barcelona, porque o Barcelona pode ir nessa pegada, dependendo do jogo do Real Madrid que é fora de casa, pode até abrir já 7 pontos de vantagem, que a gente sabe que é muita coisa. O Villarreal tá jogando, o Atlético de Madrid tá chegando também. O Villarreal tá chegando, assim como a equipe do Atlético de Madrid, né? Cara, linha de 1,5 gol no jogo do Real Madrid é muito difícil de estar encontrando. A gente vai ter essa linha pagando 1,25 para 1,5 gol na partida. E o que me pega aqui, sabe o que é? Na La Liga é muito raro contra equipes que não são ali do top 6. Tipo aqui que a gente tem no top 6: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético Bilbao, e a gente pode considerar a Real Sociedade também. Não está fazendo uma grande campanha essa temporada, mas geralmente está nesse top 6 aqui, né? É muito raro tu ver o Real Madrid pagando odd 1,60, cara. Muito raro mesmo. E a gente vai ter. Eu, Ronilson, o mestre das chips, não irei trabalhar nessa vitória do Real Madrid. Por mais que eu acho que o Real Madrid vai vencer esse jogo, a equipe tá pressionada, o Xabi tá pressionado, precisa muito vencer. Não vence aí há 3 partidas, é isso? Não, ele empatou contra o Girona, né? Aí venceu a equipe do Bilbao e venceu bem. Depois perdeu de forma humilhante para a equipe do Celta dentro de casa e perdeu novamente para a equipe do City em casa. Dito isso, tá pagando 1,61. É uma odd alta. Provavelmente o Real Madrid vence esse confronto. Se tu acha que o Real Madrid vence, tu confia no Real Madrid, pode ir. Eu acho, não tenho certeza ainda, posso analisar depois que eu ver ali alguma coisa. Talvez eu vá. Mas no momento eu vou estar trabalhando só nessa linha de 1,5 gol para esse confronto, tá? E a gente vai ter Premier League 10, 11 horas da manhã, o West Ham recebendo a equipe do Aston Villa. E olhando a classificação, Aston Villa 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Tá aqui em terceiro lugar. A Arsenal joga daqui a pouco e o City joga amanhã, no mesmo horário da equipe do West Ham, né? Ou do Aston Villa. Pode ser que o Aston Villa encoste ali nessa equipe do Arsenal. Acho que até ultrapassa, porque lá o critério é confronto direto, é isso? Eu não me recordo qual é o critério. Não sei se é confronto direto ou é saldo de gol. Se for saldo de gol, ele não passa, porque o Arsenal tá com um saldo de 21 e ele tá com saldo de 7 só. Se for saldo, não passa. Se for confronto direto, ele ultrapassa, já que ele venceu a equipe do Arsenal aí no último final de semana, né? 1,5 gol que a gente vai estar trabalhando, pagando 1,25. A equipe do West Ham cumpre muito essa linha de ambas marcam. E a equipe do Aston Villa cumpre a linha de gols, 1,5 gol em 8 das últimas 10 partidas, assim como a equipe do West Ham cumpriu nos últimos 10 jogos a linha de 1,5 gol. 11 horas da manhã, teremos Sunderland recebendo a equipe do Newcastle. Olhando aqui a classificação, o Newcastle tem 22 pontos, Sunderland tem 23. Vinha numa pegada legal, a equipe do Sunderland agora veio de uma derrota aí por 3-0 para o City, um empate contra a equipe do Liverpool. Confronto bom para 1,5 gol, pagando 83 e também
para ambas marcam pagando 1,75. Agora aqui é o confronto da imprevisibilidade, tá? Nottingham Forest recebendo a equipe do Tottenham, ninguém sabe o que vai acontecer. O Tottenham a gente sabe, né? Quando é para ele ganhar, ele perde, quando é para ele perder, ele ganha. Quando a gente pensa que vai ser um jogo para ele vencer, ele empata, é isso. O Tottenham é isso. Mas uma coisa que não falta pro Tottenham é gols. E 1,5 gol pagando pro Tottenham aí, para mim é muita coisa. O Tottenham cumpre muito essa linha de 1,5 gol, cumpriu em 9 das últimas 10 partidas e o Nottingham cumpriu em 8 das últimas 10 partidas. Não tem para que a gente está buscando pelo em ovo, né? Lá ele, ovo de galinha, que não nasce pelo, tá, galera? Pelo em ovo, expressão que a gente usa aqui no Nordeste, não sei aí. Mas não é esse ovo que vocês estão pensando, não. Se tu tem na Premier League uma odd de 1,5 gol pagando 1,30, meu amigo, vá. Principalmente o confronto que o Tottenham tá envolvido, porque é o timezinho imprevisível esse Tottenham, tá? 11 horas da manhã teremos o Crystal Palace recebendo a equipe do Manchester City. Esse que foi o confronto da final da Copa da Liga Inglesa ou foi a final da. Não, foi a final do campeonato. Final da Copa da Inglaterra. Não foi nem da Liga Inglesa, que o Crystal Palace foi campeão em cima do City. 1,5 gol pagando 1,20. E eu gosto de 2,5 nessa partida também, pagando 1,67. O Manchester City tem a chance de, quem sabe, brigar pela liderança, né? Já que o Arsenal deixou chegar. O Arsenal deixou chegar, estava com a vantagem boa. Parece que vai vir mais uma pipocada legal do Arsenal. E eu acho até que o Manchester City vence esse confronto, por mais que eu não vá estar buscando essa vitória deles. E agora, para finalizar o dia, teremos Copa do Brasil, semifinal Corinthians e Cruzeiro. O primeiro jogo foi lá em Minas, o Corinthians venceu por 1-0. E agora joga em casa, aqui não tem muito segredo. É menos de 3,5 pagando 1,20. Não vejo aí saindo um 4-0, um 3-1, um 2-2 nesse confronto. Que pra mim é jogo tranquilo, jogo de menos de 3,5 gols pagando 1,20. Corinthians sabe jogar mata-mata, não tem como, cara. Sabe jogar, viu? Já aqui a gente tem um cenário diferente. O primeiro jogo no Maracanã, a manda do Vasco, o Fluminense começou na frente, o Vasco virou para 2-1. Agora o jogo também é no Maracanã e o mando é do Fluminense, ou seja, não muda nada, né? Só vai mudar que a torcida tem prioridade nos ingressos e tal. Mas, enfim, sabe que a torcida do Vasco sempre comparece. Para esse confronto, eu vou estar pegando esse 1,5 gol pagando em 40. O Vasco entra com a vantagem do empate. Se ele falar que o Corinthians também entra com essa vantagem do empate. Porém, o Vasco não tem uma defesa tão sólida como a do Corinthians, cara, em mata-mata. Mas o Corinthians seja um time que sofra muitos gols, o Vasco também sofre gols. E o Vasco não é esse time copeiro igual o Corinthians é. O Corinthians chegou em 5 semifinal das últimas. Chegou em 4 ou 5 semifinal das últimas, né? Jogou 3 final, ou foram 2, não me recordo agora. E o Vasco a gente sabe que não é esse time. Eu sou vascaíno, eu tenho o meu lugar de fala aqui, tá? Então, eu acredito que o Fluminense vai para cima. O Fluminense tem que vencer, até porque o empate favorece o Vasco. E o Vasco, ele tem uma vantagem que ele marca sempre gols. Ou seja, o Vasco é um time que costuma estar sempre marcando gols. Por isso que cumpre muito essa linha de ambas marcas, ou de 1,5 gol aqui, ó. Cumpriu 1,5 gol em 9 das últimas 10 partidas. O Fluminense cumpriu nos últimos 4. Tem que ir para cima de qualquer jeito. O Vasco tem um contra-ataque muito rápido com o Ryan, com o Sanches, com o próprio Puma ali, com o Paulo Henrique. Ou seja, o Vasco é um time que contra-ataca muito rápido quando quer jogar no contra-ataque. Então, o Fluminense indo pra cima pode abrir brecha para esse contra-ataque, assim como uma bobeira do Vasco ali que gosta de tocar a bola também. O Vasco já levou muitos gols ali tomando gol em saída de bola errada. Para mim é um confronto que está em aberto, tá? Aqui, talvez o Corinthians tenha um certo favoritismo para passar de fase. Já nesse confronto entre Fluminense e Vasco, eu já não sou tão confiante assim que o Vasco passe. Pode ser que passe porque depende somente do empate. Mas tem jogo aqui, viu? Esse jogo entre Vasco e Fluminense tem tudo aí para pegar fogo. No geral, galera, é isso. Esse foi os nossos jogos aí, foram nossos jogos deste domingão. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a aposta é coisa séria, então aposte sempre com responsabilidade. Fique com o bilhete do dia. Valeu e até o nosso próximo vídeo.